Olá, boa noite, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui em mais uma live, mais uma aula. Na verdade, hoje é o segundo dia da nossa jornada em emergências cardiológicas na prática. Eu sou Raíra Pureza, sou médica cardiologista. A minha área é a cardiologia intensiva e eu estou aqui para te ajudar a perder o medo do plantão. Como? Dominando as emergências cardiológicas, que são as emergências mais temidas da clínica. A nossa jornada em emergências cardiológicas começou ontem. A gente teve a nossa primeira aula. Se você perdeu, corre lá no feed depois dessa live e reassiste, porque ela está muito boa. É uma aula introdutória e a gente vai dar continuidade a essa aula hoje nos próximos dias da jornada. Também no final da aula de ontem, a gente disponibilizou um e-book gratuito, tá? Com o resumo da aula de ontem, que foi a primeira aula. Para ter acesso ao e-book, basta você entrar lá no link da minha bio, entra no grupo do WhatsApp e foi enviado lá nesse grupo esse e-book gratuito com o resumo da aula de ontem, certo? Aula muito boa, vale a pena assistir e vale a pena também pegar o e-book gratuito, certinho? Então vamos lá para o que interessa. Hoje, segundo dia da nossa super jornada em emergências cardiológicas, a gente vai falar de um tema fundamental, surreal de importante, que é a abordagem inicial da síndrome coronariana aguda na emergência. O que é que eu preciso saber, o que eu não posso deixar de saber quando eu for abordar um paciente com dor torácica, e aí sempre lembrar do diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Então, o que é que eu não posso deixar de fazer na abordagem da síndrome coronariana aguda na emergência, certinho? E fica comigo até o final. A aula de hoje vai ser muito boa. Eu vou trazer casos clínicos e no final a gente vai ter também um e-book gratuito, tá? Sobre o tema da aula de hoje, com o resumo da aula de hoje. E a senha para esse e-book a gente vai dar no final da live. Então tem que ficar até o final da live se quiser receber o e-book. E ele tá sensacional. Então fica comigo e vamos lá. Então, para quem está entrando agora, boa noite, sejam muito bem-vindos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Hoje é o segundo dia da nossa jornada super especial em emergências cardiovasculares. Vamos falar da síndrome coronariana aguda. Qual é a abordagem inicial da síndrome coronariana aguda? Gente, síndrome coronariana aguda, como vocês sabem, é um espectro, né, de doenças que inclui um infarto agudo do miocárdio com supra de ST, um infarto sem supra e a angina instável. Então, eu vou falar inicialmente dos três, de uma forma geral, e depois eu vou separar cada um, certinho? Então, o que eu não posso deixar de fazer na abordagem inicial da síndrome coronariana aguda? Qual é o passo a passo? Quem assistiu a live de ontem até já sabe mais ou menos esse passo a passo, e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, qual que é o passo a passo? E muito importante, quais são os critérios de gravidade no meu paciente, que eu não posso jamais deixar passar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, como que eu vou avaliar esse paciente e ter certeza que esse paciente está indo bem, ou já identificar precocemente os sinais de gravidade para que eu possa atuar e evitar que esse paciente tenha uma evolução desfavorável. Hoje a gente não vai falar de dor torácica na emergência de uma forma geral, de diagnósticos diferenciais. Não, aqui a gente está aqui hoje para falar de síndrome coronariana aguda. Ou seja, chegou o paciente na emergência, como a gente falou na live de ontem, né? Você tem que pensar nos diagnósticos diferenciais de dor torácica, aqueles que são os mais graves. Mas aqui, para a live de hoje, é aquele paciente que você já decidiu que é uma síndrome coronariana aguda. Então, quando o paciente chega e você tem alguma dúvida, você até aplica o Heart Score, você vai reavaliar o paciente e tudo. Na live de hoje, na aula de hoje, a gente está falando daquele paciente que a gente já sabe que é síndrome coronariana aguda. E como que eu sei? Calma aí que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, vamos lá. A abordagem do paciente com síndrome coronariana aguda, ela é simples e fácil de ser aplicada, mas de extrema importância, porque vai te levar no passo a passo, um após o outro, para o diagnóstico correto e avaliação de gravidade desse paciente. Qual que é esse passo a passo? Primeiro, você vai fazer uma anamnese direcionada para o paciente. Então, direcionada significa que eu vou perguntar aquilo que é relevante numa situação que eu estou, que é o quê? Atendimento a uma dor torácica na sala de emergência, tá? Não é a anamnese completa que você faz lá na UBS, aqui é uma anamnese direcionada. Eu quero saber principalmente, tá, as características da dor do paciente, quando que começou, qual que é a irradiação, quanto tempo durou, piorou com esforço. Então eu quero descobrir se essa dor é típica ou atípica.
E também eu vou procurar fatores de risco para DAC, que é a doença arterial coronária. Então, passo número 1 da abordagem do paciente inicial na síndrome coronariana aguda, que é uma abordagem de dor torácica, é procurar fatores de risco para DAC e avaliar as características da dor desse paciente. Quais são os fatores de risco para DAC, para doença arterial coronariana? Hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, todos esses entram. História familiar positiva para DAC prematuro, ou seja, o pai ou a mãe, irmãos ou filhos infartaram muito precoce. Então, todos esses são fatores de risco. Lembrando também que, por exemplo, pacientes com inflamação crônica, como doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, também tem um aumento do risco cardiovascular. É um fator de risco cardiovascular. Certo? E a caracterização da dor, eu nem preciso lembrar vocês, né? O que é uma dor típica para síndrome coronariana aguda? É aquela dor retroesternal em aperto, pode irradiar para ambos os membros superiores. Aqui, quem me acompanha já sabe que não é só para o membro superior esquerdo, são para os dois, tá? Pode ser para o direito, para o esquerdo ou para os dois. Pode irradiar para dorso, para a região cervical, mandíbula, tá? Até mesmo para epigástrio quando é um infarto inferior. E essa dor vem associada a dispneia, sudorese, náuseas ou vômitos. É uma dor que caracteristicamente piora com esforço. E aqui eu chamo muita atenção de vocês. Gente, quando a gente fala que a dor piora ao esforço, não significa que a dor surgiu no esforço, tá? A síndrome coronariana aguda, se você for ver a angina instável, é uma dor que surge no repouso mesmo. É o que diferencia até da angina estável, que a dor vem aos esforços, que já é a DAC crônica, né? Já é outra aula. Então, essa dor do paciente pode vir em repouso, mas na hora que ele faz um esforço, ele percebe que piora, e quando ele para, ele percebe que melhora. Então, faz parte da característica, né? Piorar com esforço e melhorar com repouso ou nitrato, é isso que está no livro. Mas a gente tem que lembrar que essa dor vem sim em repouso, tá? Faz parte da síndrome coronariana aguda essa dor vir em repouso, certo? Então é isso. Primeiro passo na avaliação da síndrome coronariana aguda na emergência é anamnese direcionada e para esses dois pontos, característica da dor e também procurar fatores de risco para DAC. Segundo ponto é um exame físico. O exame físico, gente, do paciente com síndrome coronariana aguda, frequentemente ele está normal, né? Então, o paciente chega infartando, um infarto sem supra ali, uma angina instável, pode estar normal sim, até um infarto com supra se for muito inicial. O paciente da cardiologia, a gente brinca que é aquela bombinha relógio, né? O cara ali está com infarto com supra, infarto sem supra, mas ele está estável, bonitinho. Só que você tem que ficar em cima, porque ele vai apresentar ali nas primeiras horas, se ele for evoluir mal, ele dá uns sinais precoces, e é isso que a gente vai aprender a avaliar nessa aula de hoje. Então, vamos lá. O exame físico, em geral, é normal, mas você vai fazer o exame físico já procurando critérios e sinais de pior prognóstico. Então, aquele paciente que chega taquicárdico no pronto-socorro, tá? Aquele paciente que tem um sopro novo, ele pode ter feito uma complicação mecânica, tá? Pode fazer uma insuficiência mitral, ele pode fazer uma CIV. Um paciente que evolui com sinais de baixo débito, tá? Ele já está mostrando falência desse ventrículo esquerdo, mal perfusão. A má perfusão a gente vê tanto pela alteração do TEC, do tempo de enchimento capilar, mas também vê por alteração do sensório, no nível de consciência, alteração do débito urinário, tá? E você vai procurar todos esses sinais de choque cardiogênico, são sinais que o paciente vai evoluir com gravidade, tá? Então, isso aqui é fundamental de importante, gente. Essa avaliação global do paciente. Por quê? O paciente, como eu disse, da cardiologia é aquela bombinha relógio, tá com infarto, mas tá ali, tranquilo, de boa, tá com a pressão normal, tá um pouco taquicárdico, mas aí você a taquicardia já é um sinal de pior prognóstico, sim, na admissão, mas aí você nem deu muita bola. Ele tá ali com estertores bibasais, mas aí também passou despercebido. Ele tá com o tempo de enchimento capilar um pouco um pouco aumentado, um débito urinário reduzido, não foi visto. Ele tem ali no eletrocardiograma um supra de AVR. Supra de AVR não é nada, né? Tem que ter duas derivações contíguas para eu considerar supra. Mas com infradifuso, uma isquemia circunferencial, aí não foi visto também. E aí, quando você é chamado para reavaliar o paciente, que isquemia circunferencial pode ser oclusão de tronco. Aí você é chamado para reavaliar o paciente está em parada. Não dá para fazer isso, né, gente? Não dá para acontecer isso. Por isso que eu estou aqui falando desses sinais de pior prognóstico que a gente tem que avaliar no paciente com síndrome coronariana aguda.
tá? Então, a avaliação do paciente com síndrome coronariana aguda na emergência se baseia nesses 2 pontos. O passo a passo inicial, que eu vou dar a sequência aqui até o final, e sempre buscar esses sinais de gravidade, tá? Sinais de que o paciente está evoluindo com choque cardiogênico, sinais em um eletrocardiograma de que esse paciente, na verdade, tem uma lesão grave e proximal, tá? Então, vamos lá. Já vimos a anamnese e o exame físico. O próximo passo é eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma, até em muitos pronto-socorros, o paciente com dor torácica faz primeiro o eletro e já vem com o eletro pra gente, né? Bom, de qualquer forma, esse eletro, por diretriz, ele tem que ser feito em 10 minutos. O eletrocardiograma a gente faz em 10 minutos. Por quê? Porque ele é um grande divisor de águas. Na síndrome coronariana aguda, você avaliou o paciente inicialmente, fez o eletro. Aqui você já vê se é um eletro com supra ou sem supra, tá? Eletrocardiograma com supra de ST, a gente está diante de um infarto com supra. Ah, vou pedir troponina. Não, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não, troponina não. A troponina, ela não tem nenhum valor diagnóstico no infarto com supra, tá? Claro que você vai pedir tudo, mas não tem valor diagnóstico. O diagnóstico é pelo eletro, que é feito em 10 minutos. Tá suprado é uma oclusão, a oclusão total da coronária. Eu tenho que reperfundir imediatamente. Imediatamente. Todo mundo conhece a frase, tempo é músculo, né? Quanto mais tempo você demora para reperfundir, mais o paciente perde músculo. Gente, é muito além disso. Você sabe o que significa perder músculo? Perder músculo é perder tempo de vida e qualidade de vida. Então, tempo é músculo, mas tempo é vida e tempo é qualidade de vida. Se você demorar a abrir a artéria desse paciente, ele vai evoluir com choque cardiogênico. Por exemplo, uma descendente anterior, que é a principal artéria do coração, ele evolui com um choque cardiogênico. Se ele sobreviver à internação, ele vai ficar com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida. O que isso significa? Que ele vai ter dispneia aos esforços, tá? E vai reduzir muito os anos de vida dele. Se ele ia viver mais 20 anos, agora ele vai viver mais 5 anos, 3 anos. Então, assim, isso não pode acontecer. O supra, você não pode deixar de saber avaliar, certo? Hoje aqui é uma aula, né, ao vivo, é uma live, eu não trouxe slides e tudo, mas para quem quiser aprender bem direitinho os critérios do supra, os critérios dos eletros de gravidade, a gente vai ter uma mentoria, tá? Com todas essas aulas bem detalhadas e também com sessões semanais de tirar dúvidas e de aprofundar esse assunto, tá? De fazer treinamentos e tudo mais, tudo na prática, certinho? Então vamos lá, recapitulando para quem está entrando aqui. Olá, boa noite, fã da doutora, obrigada, Oswaldo. Boa noite, quem foi entrando. Quem tiver dúvida, vai deixando aí, gente, que aí eu vou olhando de vez em quando e já vou respondendo. Então vamos lá, segundo dia, tá, da nossa jornada. Hoje é a avaliação, a gente vai estar discutindo a avaliação da síndrome coronariana aguda na emergência. Primeiro passo, fazer anamnese direcionada, exame físico, eletrocardiograma. Eletrocardiograma com supra, reperfundir o paciente imediatamente, tá? Então, se eu tiver cateterismo, eu vou fazer angioplastia primária. É muito superior ao trombolítico. Ah, Raíra, não tem CAT no meu serviço, mas eu consigo transferir em 120 minutos? Não, não consigo. São 4 horas para transferir, então você vai trombolizar, tá? E depois você transfere em até 24 horas esse paciente. Então, recapitulando, fizemos anamnese, exame físico, eletrocardiograma. Tem supra? Vou reperfundir imediatamente. Imediatamente, tá? Não tem supra, tá? Aí você vai ver a troponina. Se tiver curva de troponina, é um infarto com supra. Se não tiver curva, se tiver curva de troponina, é um infarto sem supra. E se não tiver curva, é uma angina instável. Certinho? Depois do eletrocardiograma, outro ponto muito importante é o raio-x de tórax. Gente, o raio-x de tórax, ele entra no diagnóstico diferencial da dor torácica na emergência, porque às vezes o paciente pode estar com um pneumotórax espontâneo. É mais raro, mas pode estar. Ele pode ter uma pneumonia, ele pode ter uma dissecção de aorta, e aí o raio-x te ajuda a avaliar isso. E, por fim, a troponina nos casos que são indicados. A troponina ela ajuda muito no paciente com dor torácica na emergência, que você quer dar, que ele nem é uma síndrome coronariana aguda totalmente confirmada, como um paciente que chega com infarto com supra, nem aquela dor torácica de outra etiologia que você claramente identificou que não é e vai liberar. Aquele paciente que está ali no limbo, às vezes você quer liberar com segurança. Aí você faz o quê? Que a gente falou ontem? O Heart Score. Faz o Heart Score e um dos pontos do Heart Score é justamente a troponina. Então, quando a gente tem dúvida se o paciente tem síndrome coronariana aguda ou não, tá uma coisa ali meio esquisita e você quer liberar o paciente com segurança, você aplica o Heart Score. O Heart Score
é um score para dor torácica na emergência, para você liberar. É aquele paciente que você está pensando em liberar para casa, mas ficou com a pulga atrás da orelha. Quer liberar com segurança? Ter certeza que seu paciente não vai infartar em casa? Faz o Heart Score. O Heart Score é um score para dor torácica. Quando ele dá menor ou igual que 3, o paciente pode ir para casa tranquilamente, certo? Se ele der menor ou igual que 3, ele tem baixo risco de eventos cardiovasculares nas próximas 6 semanas, tá? A galerinha entrando. Oi, Leni, seja muito bem-vinda. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa live sobre a abordagem da síndrome coronariana aguda na emergência, tá? Então, já vimos todos os passos para a gente avaliar esse paciente. Já falamos aqui que quando tem supra, nada mais importa, é uma oclusão coronária total, esse paciente vai para reperfusão imediata. Se você tiver angioplastia, melhor. Se não tiver o cateterismo disponível, não der para você transferir no tempo hábil, você vai trombolizar. E quando não vem um supra no meu eletro, tô tranquilo, vou dormir. Não, né? Avalie amanhã o paciente. É aquele caso que eu citei, né? O paciente não tinha supra, só que ele tinha uma isquemia circunferencial, ele tinha sinais de gravidade no exame físico dele, não foi visto. Aí quando você é chamado para reavaliar o paciente está em parada. Não dá para você deixar isso acontecer. Então, não é porque não tem supra que você vai ficar tranquilo. Não tem supra, o que pode ter nesse eletro? Pode ser um eletro de gravidade, tá? Como a isquemia circunferencial, ou uma síndrome de Wellens, que significa a oclusão de DA, descendente anterior. Esses eletros de maior gravidade são pacientes para você encaminhar para o CAT também. Pela diretriz europeia, por exemplo, isquemia circunferencial é para você encaminhar imediatamente para o CAT também. Por quê? Porque ela frequentemente está relacionada com lesão grave de tronco ou lesões multiarteriais, tá? Certo, não tendo isso, é uma síndrome coronariana sem supra, mas não tem esses eletros de gravidade, tá? Mas pode ter o quê nesse eletro? Não vai ter supra, pode ter infra, pode ter inversão de onda T, pode ter uma T apiculada, que é o início da oclusão total. O infarto com supra, ele começa com a T apiculada e depois que ele supra, então você tem que seriar esse eletro, repetir esse eletro, tá? E ele pode vir um eletro normal, o paciente recorredor, e ele pode infrar, é uma alteração dinâmica. Ou esse eletro pode vir normal e o paciente recorredor e ele supra. Ele pode fazer um supra intermitente ou um supra mantido, e aí você vai tratar como supra. Então pode vir tudo isso no eletrocardiograma de um paciente com síndrome coronariana sem supra. Inclusive, é possível que o paciente com síndrome sem supra, síndrome coronariana sem supra, tenha uma oclusão total da artéria, mas não vê o suprado. Mesmo você fazendo eletro, repetindo eletro, fazendo posteriores, direitas, é possível sim, tá? Em oclusões, por exemplo, de pacientes pós-revascularização, que oclui ponte, ou em oclusão de marginal de CX, pode acontecer de não suprar. E você descobre quando você faz o CAT do paciente. Esse paciente, então vamos lá, só recapitulando, para ver se está todo mundo seguindo o raciocínio. O paciente chegou, né, no seu pronto-socorro, você vai fazer anamnese, exame físico direcionado, eletrocardiograma, com supra, reperfusão imediata, porque eu sei que é uma oclusão coronária aguda total. Sem supra, eu não tenho certeza que não é uma oclusão total. Aparentemente não é, porque não tem supra. Mas pode ser que seja. E pode ser que ele seja e não supre. Mas aí como é que eu vou saber? Esse paciente vai me dar sinais. É aquilo que eu venho falando, os sinais de gravidade. Então, o paciente que tem uma síndrome coronariana sem supra, mas que evolui com instabilidade hemodinâmica e choque cardiogênico, você fica, nossa, evoluiu assim, tão grave, sem supra. Não que não seja possível, mas é menos provável. Então, evoluiu com choque cardiogênico, instabilidade hemodinâmica, evoluiu com arritmia ventricular grave ou parada cardiorrespiratória, com insuficiência cardíaca aguda, com dor torácica refratária, dor anginosa mesmo, refratária ao tratamento medicamentoso, tá? Ou se ele evolui com alteração de ST, incluindo supra de ST, né, intermitente. Esse paciente, mesmo que ele tenha feito o eletro de entrada e caiu aqui na síndrome sem supra, esse paciente está te mostrando que ele tem algo a mais. Muitas vezes, esses 5 fatores que eu citei são justamente as indicações de você mandar um paciente com síndrome sem supra para o cateterismo imediato. Por quê? Porque é um paciente que está mostrando sinais de que tem algo mais aí. Muitas vezes, quando a gente encaminha esses pacientes que têm os sinais, né, de gravidade, de urgência, quando a gente encaminha, a gente acaba vendo que realmente tinha uma oclusão total da coronária. Então, a mensagem aqui é: paciente chegou
né, com dor torácica, você vai fazer sua anamnese exame físico direcionado. Mensagem número 1, eletrocardiograma em 10 minutos. É o divisor de águas. Porque se vier um supra, ele já me deu a resposta de mão beijada. É uma oclusão total, eu tenho que abrir essa artéria. Reperfundir. Esse é o tratamento de síndrome coronária aguda com supra de ST. Você vai fazer o AS, o clopidogrel, lá, mas você tem que reperfundir, certo? Gente, 1 em cada 10 pacientes que chegam com supra evolui com choque cardiogênico. E o choque cardiogênico, se ele não for reperfundido, o choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio, se ele não for reperfundido, se essa artéria não for aberta, você não perfundir a artéria, ele tem 80% de mortalidade. Quando você faz a reperfusão da artéria, ele ainda tem aí em torno de 50% de mortalidade. Tá? Então, você não reperfundir um paciente com infarto com supra, você aumenta a chance dele evoluir com choque cardiogênico e aumenta muito a mortalidade desse paciente. Então, o supra é uma coisa que você não pode deixar de ver, não pode deixar passar, certo? Então, o paciente chegou, fiz anamnese, exame físico, eletro, tem supra, reperfusão imediata. Não tem supra? Ah, tranquilo, avaliou amanhã. Não tem supra, você fica perto desse paciente, você vai reavaliando, você vai buscar ativamente esses sinais de gravidade. E se esse paciente evoluir com, que eu digo que seria francamente uma piora, né? Que é a instabilidade hemodinâmica, o choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda, arritmias ou ventriculares graves ou parada cardiorrespiratória, dor torácica refratária, elevação intermitente do segmento ST, esse paciente tem que ser referenciado imediatamente para o cateterismo, porque pode ser uma oclusão coronária aguda que não suprou. E ele está te mostrando, olha, eu não estou bem. Ele está te mostrando que tem algo a mais, tá? Que não é só uma síndrome sem supra, na verdade, pode ter uma oclusão total da coronária aí por trás. Certo? Gente, então é fundamental, é importante a gente saber interpretar o eletro, tá? E saber interpretar os sinais de gravidade. São os dois pontos fundamentais dessa aula. Tem que saber ver um supra no eletro e você vai seguir o passo a passo, aí na parte do eletro tem que saber ver o supra. E não tendo supra, tem que saber os sinais de gravidade, que começa com os eletros de gravidade, como isquemia circunferencial, ou Wellens, ou De Winter, dentre outros. Eu cito isso com mais detalhes na minha mentoria, com exemplos e tudo. Ou o eletro tem sinais de gravidade, ou o paciente pode ter sinais de gravidade também, clínico, né? Clínico e até eletrocardiográfico também, no caso das arritmias ventriculares da parada cardiorrespiratória, evoluindo com parada cardiorrespiratória. Então, isso você tem que saber, certo? Vou dar um exemplo prático. Em um plantão semana passada, recente, que eu recebi um paciente de outro serviço encaminhado, e a história era o seguinte: o paciente fez um infarto com supra inferior, a gente fez o trombolítico, ele não teve critérios de reperfusão, tá? Depois a gente pode detalhar esses critérios de reperfusão, quais que são, e aí ele foi encaminhado para o serviço para um CAT imediato, mas ao chegar ele já tinha reduzido o supra, tinha passado a dor e ficou para fazer o CAT no dia seguinte, porque seria um CAT pós-trombólise aí, no caso, com sucesso. Quando eu recebi, eu fui olhar os eletros, claro, olhar toda a história do paciente. O eletrocardiograma do paciente tinha o quê? Tinha um supra de ST em D2, D3 AVF, tá bom, parede inferior. Foi esse relato que eu recebi quando eu recebi a passagem do caso. Mas, além do D2, D3 AVF, que é inferior, ele tinha supra em V5 e V6, então já ficou ínfero-lateral. E ele tinha infra em V1, V2 e V3. Quem me acompanha sabe o que é isso. Eu coloquei várias vezes nos stories, tem várias postagens sobre isso. Quando você está com IAM inferior com o infra em V1, V2 e V3, você tem que pensar em quê? Vou dar uma dica. O infarto inferior, os infartos com supra, 80% deles têm imagem espelho. Então, o infarto inferior, D2, D3 AVF, a imagem espelho dele é o quê? A lateral, que é D1 AVL. Agora, quando eu tenho infra em V1, V2 e V3, a imagem espelho é a antiga parede dorsal, parede posterior, né? V7, V8 e V9. E não tinha sido feito no serviço de origem, também não tinha sido feito V3R e V4R, que diante de um infarto inferior, principalmente aquele paciente que ele evoluiu com critérios de gravidade, com choque, tinha que fazer V3R e V4R para ver acometimento de BD. Chegou para mim o paciente, eu fiz essas derivações, V3R e V4R, não estavam supradas, porém, ela pode não estar suprada depois de 12, 24 horas. É mais sensível se você fizer o eletro no início do quadro. E fiz também V7 e V8, que tinha um supra. Lembrando que o supra de V7 e V8 é de meio milímetro só. Ah, Raíra, qual a importância desse quadro que você está me chamando, que você está me contando? O que você quer chamar a atenção? Gente,
Um infarto inferior ele tem baixíssima mortalidade. Agora, um ínferolátero dorsal, que foi esse diagnóstico que eu fiz quando eu recebi o paciente, ele tem altíssima mortalidade. É tanto que esse paciente tinha evoluído, sim, com instabilidade, com hipotensão, com critérios de choque. Então, assim, o infarto inferior, baixíssima mortalidade, a não ser que ele esteja associado a outras paredes, como o ínferolátero dorsal, ou esteja associado com infarto de VD, que você tem que pesquisar ativamente, ou com bloqueio atrioventricular. Se ele estiver associado com mais alguma coisa, ele piora o prognóstico, ele é mais grave. Mas o inferior per si é um infarto mais tranquilinho, um infarto mesmo com supra mais tranquilinho. Agora, o ínferolátero dorsal tem um terço dos pacientes evoluem para óbito, então é um infarto muito mais grave. E a gente tem que saber interpretar isso no eletro, tá? A gente tem que reconhecer isso, tem que reconhecer uma isquemia circunferencial no infarto sem supra, porque ela corresponde a uma lesão tão grave quanto o infarto com supra. Essas coisas a gente não pode deixar passar, certinho? Então, resumindo para quem chegou depois, a gente falou do passo a passo do atendimento na síndrome coronariana aguda, na emergência. Você vai fazer anamnese e exame físico direcionados, que a gente já detalhou aqui. Eletrocardiograma em 10 minutos. Se tiver supra, é igual a reperfusão, reperfusão, reperfusão. Tempo é músculo. Se não tiver supra, você fica tranquilo? Não, você vai olhar se tem algum critério de gravidade mesmo no eletro sem supra, como esses que eu citei, né? Isquemia circunferencial, De Winter, padrão de Wellens. E também vai olhar se o paciente tem algum critério de gravidade. E vai sempre lembrar das indicações de transferir para um cateterismo imediato, como evolução com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda, parada cardiorrespiratória, supra de ST intermitente. Certinho? Se tiverem alguma dúvida, vão colocando aí no chat. E aí você pode falar assim para mim. Ah, Raíra, não dá pra mim, eletro não dá pra mim, síndrome coronariana não dá pra mim. Gente, dá sim. Com o passo a passo que eu acabei de mostrar, que é simples, são pouquíssimos passos e ele é extremamente eficaz. Ele vai te ajudar realmente a identificar quem são os pacientes de maior gravidade, tá? Não é a maioria que evolui com choque cardiogênico. 1 em cada 10 pacientes com síndrome coronariana aguda com supra evoluem com choque cardiogênico, mas você tem que identificar, porque aumenta muito a gravidade desse paciente, certo? Você pode dizer assim, não é importante para mim saber isso, porque eu não faço plantão de pronto-socorro, eu faço plantão só de enfermaria, eu faço plantão na UBS. Gente, na UBS chegam assim, todo mundo aqui deve conhecer algum caso, chega assim paciente com dor torácica, com síndrome coronariana, inclusive com supra de ST. E é pior ainda na UBS porque você não tem todo o aparato, todo o recurso que você tem, por exemplo, na emergência. E o paciente procura assim na UBS. Eu digo isso porque eu trabalho no Dante Pazanese, que é um hospital de referência em cardiologia, e a gente é a via final ali dos pacientes. A gente recebe pacientes de vários locais. E tem vários deles que começaram pela UBS. Então, na UBS, o paciente vai chegar com dor torácica, não é porque é a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, o postinho, que é proibido chegar a uma emergência. Chega assim. Você tem que saber identificar. Você avalia, faz todo o passo a passo da avaliação da dor torácica, faz o eletro, se tiver supra, você vai ter que reperfundir ou transferir, porque em geral na UBS não tem o trombolítico, né? Mas você tem que saber identificar, tá? Você não pode deixar passar, tá bom? O que é que você não deve fazer? Dito tudo isso, o que é que você não deve fazer? Você não deve ir para o seu plantão sem se preparar, né? Seja um plantão de enfermaria, que o paciente pode também anginar, pode infartar na enfermaria, seja de UTI, de emergência, de porta de pronto-socorro. Você deve se preparar para o seu plantão. E conhecer as emergências cardiológicas é fundamental. Nas emergências cardiológicas não tem como a gente não falar do supra de ST, do infarto com supra, do infarto em geral, né? Da síndrome coronariana aguda em geral. Então você não deve ir para o seu plantão sem se preparar, sem conhecer adequadamente esse passo a passo, esse protocolo que eu citei para vocês, tá? Aí, o que eu devo fazer? Você deve se preparar. Então, você já está fazendo, já está aqui nessa live, né? Já está buscando conhecimento. Fica aí até o final que a gente vai liberar o e-book, resumo dessa live, tá? A gente vai liberar a senha do e-book no final aqui da live. Como que eu pego o e-book, Raíra? Como que eu consigo? Tem que ir lá no link na bio e entrar no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, o que você deve fazer? Se preparar para o seu plantão, tá? Ver as principais formas de apresentação do paciente, ver como que encontra os principais sinais de gravidade, tá bom? E o que é que você pode fazer hoje para já levar para o seu plantão amanhã? Raíra, o que é que eu já posso sair aqui dessa live
para levar comigo para usar no plantão. Exatamente isso que a gente descreveu no início, né? Você vai seguir o passo a passo de abordagem da dor torácica, anamnese direcionada, exame físico direcionado, eletrocardiograma em 10 minutos, raio-x de tórax para o diagnóstico diferencial de dor torácica e troponina. Esse é o passo a passo. No eletrocardiograma você já diferenciou com supra, que é reperfusão imediata, não tem que esperar tropa, não tem que esperar nada, é reperfusão, né? Desde que seja um supra isquêmico, porque existem os diagnósticos diferenciais de supra, pericardite, bloqueio de ramo esquerda, repolarização precoce, isso aí eu falo tudo na nossa mentoria de emergência cardiológica. Então você, com o eletro, diferencia com supra, de sem supra. Sem supra, você tem que ver se no eletro tem sinais de gravidade ou se na evolução, no quadro clínico do paciente, existem sinais de gravidade, como, por exemplo, choque cardiogênico, né, a insuficiência cardíaca aguda, arritmia ventricular grave, que aí você referencia com urgência para o cateterismo. Então, resumindo, é o passo a passo e a busca por critérios de gravidade, sejam eles eletrocardiográficos, sejam eles critérios clínicos, como os que eu citei agora. Certinho? Então, para quem ficou até o final, a nossa senha de hoje é para o nosso e-book, para a liberação do e-book. Para conseguir o e-book, tem que entrar lá no grupo no WhatsApp, tá? Tá o link na bio, grupo do WhatsApp, lá a gente vai mandar o e-book resumo dessa aula de hoje. E a senha para liberar esse e-book é Síndrome Coronariana Aguda, mas só a sigla SCA, tá bom? SCA é a senha para conseguir liberar o e-book, certinho? Gente, queria agradecer a presença de todos. Quem tiver dúvida, vai deixando aí nos comentários. E já convidar vocês para a nossa live de amanhã. Amanhã a gente vai ter a nossa terceira aula dessa super jornada em emergências cardiológicas. E a gente vai falar de eletrocardiograma. Ah, eletrocardiograma, Raíra? Sim, mas eu vou lançar aqui um desafio para você. Eu desafio você a não aprender eletrocardiograma. É um desafio. Gente, com o que eu vou ensinar, você consegue, sim, manejar as principais doenças que requerem a avaliação do eletrocardiograma nas emergências cardiológicas. Ou seja, se você acha que eletrocardiograma na emergência cardiológica não é para você, eu estou aqui para lhe dizer o contrário. E na live de amanhã eu vou te provar isso. Certinho? Então, obrigada pela presença de todos. Eu não vi aqui nenhuma dúvida aqui nos últimos minutos. Aguardo vocês na live de amanhã. Entre no grupo do WhatsApp para receber o e-book, tá? E a senha é SCA. Certinho? Até amanhã, que a gente vai falar sobre eletrocardiograma. Não percam, está imperdível a aula de amanhã, tá? Beijos.